Neste vídeo, eu vou te ensinar como fazer o primeiro paper da UniaSelv de maneira muito fácil. Eu vou estar aqui fazendo com você passo a passo e te explicando cada etapa. Para você visualizar melhor, eu vou tirar a minha câmera daqui e compartilhar a minha tela toda com vocês. Vamos lá? Para começar, estamos aqui na nossa trilha de aprendizagem do primeiro paper que você deve fazer, o Seminário Interdisciplinar Introdução à Pesquisa. Aqui na apresentação, se você for descendo, você pode ver o plano de ensino completo da disciplina. E ele também vem te explicando o que é um trabalho científico. Eu não vou estar explicando isso, tá? Eu vou explicar para você passo a passo como você vai montar. Se você quiser ter acesso ao livro de metodologia científica da UniaSelv, clique aqui, tá dentro da apresentação, clique aqui nesse link onde está a metodologia científica e você vai conseguir o acesso ao livro de metodologia científica da própria universidade, que está bem completo, tem explicando tudo também, tintim por tintim. Outra coisa muito importante que você deve ter é que as suas referências devem ser elaboradas de acordo com a ABNT NBR 6023 de 2018. Se você clicar aqui, você vai baixar essa versão simplificada que a UniaSelv fez. Porém, você vai ter aqui embaixo na descrição do vídeo a versão completa. Isso aqui é pago, tá? E eu estou disponibilizando para você de maneira gratuita a versão completa da ABNT NBR 6023. Aqui não vai restar dúvidas de como você vai fazer a referência de algo que você tenha, seja um livro, seja um artigo, seja um documento. E eu vou passar aqui para a unidade 1. Ele vai explicar aqui umas outras coisas. Ele também aqui na minha trilha, ele deu um exemplo aqui de trabalho que eu baixei aqui também para mostrar para vocês. Tá bom? Tem vídeos explicando. Aqui ele explica também como fazer as citações diretas, que tem a direta curta e a direta longa, onde a direta curta é até 3 linhas, certo? Até 3 linhas, e aí você coloca o trecho entre aspas na fonte 12, de acordo com onde você quiser colocar. Tem lugares que aceita Time News Roman, tem lugares que pedem Arial e tem lugares que aceitam os dois, certo? Então aí vai da onde você estiver submetendo o seu trabalho, mas sempre fonte 12. E se for com espaçamento entre linhas também 1,5, sempre muito importante. E se for uma citação direta longa, você vai botar espaçamento simples, você não vai ter as aspas, tamanho 10, com recuo de 4 centímetros. Não se preocupe que eu vou te ensinar a fazer tudo isso, certo? E as citações indiretas é quando você está parafraseando algum autor. Você leu o que aquele autor escreveu e aí você vai falar com suas palavras o que você entendeu sobre aquilo. Tudo bem? Aqui ele mostra a estrutura de um trabalho científico completo e aqui o trabalho que deverá ser elaborado por você. Nesse primeiro, você só precisa mostrar que você sabe fazer citações, tanto as diretas como as indiretas, e fazer as referências. Então, você vai clicar aqui para baixar o modelo de trabalho científico e o que vai aparecer para você é algo parecido com esse. Isso aqui é uma versão de 2019 meu, pode ser que o seu esteja um pouquinho diferente, mas é basicamente a mesma coisa, pedindo uma citação direta curta, uma citação direta longa e uma citação indireta. Na unidade 2, ele vai falar mais um pouco sobre as referências, sobre a norma da ABNT, certo? Eu não vou entrar em detalhes nisso. E a unidade 3, ele vai estar falando sobre a socialização também. Se você quiser, deixa aqui seu comentário no vídeo. Se você quer que eu faça também um vídeo de como fazer a socialização do primeiro paper. Então, vamos lá. Aqui está, né? Eu expliquei toda a trilha de aprendizagem. Eu vou explicar também, aproveitar que eu já estou aqui no site da UniaSelv, como você pode entrar na biblioteca da própria universidade ou na biblioteca da Pearson, que você tem acesso aí a muitos livros e também
como você ter acesso a artigos, certo? Eu tô aqui no meu AVA, você vem aqui na lateral esquerda, vou aqui em biblioteca. E aí ele vai abrir aqui a minha biblioteca virtual da Uniaselv. Se eu clicar aqui em pesquisar livro, ele vai pesquisar o livro dentro da biblioteca da Uniaselv. Ou seja, todos os livros que a Uniaselv cria, você vai conseguir pesquisar aqui. Ou se você quiser ter acesso à biblioteca da Pearson, onde você tem acesso aí a muitos e-books, você vem aqui embaixo, onde tem Biblioteca Virtual 3.0 e vai clicar em Saiba Mais. Acessar. E aí ele vai abrir esse site aqui da Biblioteca Virtual. Vou levar aqui, voltar para o início. Ele vai entrar nessa página. E aí eu vim aqui e pesquisei por metodologia científica. Eu escolhi esse livro. Apertei ler agora. E aí ele veio para o leitor. Ele abriu na página inicial. Para título de demonstração, eu já vim logo para cá, mas você pode vir aqui no sumário, certo? Se ele se ele é um livro mais novo, ele vai ter esse sumário aqui possibilitado para você escolher onde você quiser ir, mas alguns livros não tem isso, e aí você vai ter que ir passando página por página. E aí eu cliquei em capítulo 6 e ele me trouxe para essa página, que eu também vou mostrar para vocês aqui na prática como vocês vão conseguir as citações diretas e indiretas. Tudo bem? Então vamos lá. Primeira coisa que você tem que fazer é inserir o título do seu trabalho. Ainá, como é que eu tiro essa caixinha? Prestar atenção no que está aqui dentro. Aqui dentro eu tenho uma fonte em Times, do tamanho 20, em negrito, centralizado e com espaçamento simples. O espaçamento simples, que é chamado, é esse de 1,0. Isso aqui é uma tabela. Você tá vendo que tem esse ícone aqui na lateral, de tipo uma cruz? Eu vou clicar em cima dele, vou apertar com o meu botão direito e vou apertar excluir tabela. Ele ainda continuou aqui com a mesma formatação. Times, negrito, tamanho 20, centralizado e o espaçamento de 1. E aqui a gente vai preencher aqui nome acadêmicos, certo? Se você ver aqui na nota de rodapé, ele tem somente 1 e 2. O 1 é para os acadêmicos e o 2 para o tutor externo. Então, o que é que você vai fazer? Você vai colocar primeiro autor, autor, e aí eu vim aqui em tutor externo e vou dar um Enter, e vou colocar segundo autor, e aí como é que você consegue colocar esse número 1? Você pode só copiar e colar, você pode apertar e segurar o Alt GR e apertar o número 1, ou você pode escrever o número 1, selecionar, vir aqui nesse x ao quadrado, x elevado, né, x ao quadrado, e aí você vai ter aqui o número. Do mesmo jeito, eu vou dar outro Enter, e vou colocar terceiro autor. Ops, vou colocar o número 1. Você tá vendo que tem um espaço entre eles, né? Porque na formatação do espaçamento entre parágrafos, ou seja, cada vez que eu dou um Enter, ele tá com espaçamento. Como é que eu faço para tirar isso? Eu vou vir aqui nas propriedades do espaçamento e vou apertar em remover espaço depois de parágrafo. Você tá vendo também que o primeiro autor tá com a letra diferente dos outros, então eu vou selecionar tudo. Vou vir aqui em Times, número 12, e agora estão todos iguais. Agora você vai no rodapé, você vai clicar 2 vezes, dar um duplo clique, e aí você consegue habilitar o rodapé. E aí você coloca acadêmicos do curso tal, 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 da Uniaselv. E aqui tutor externo do curso tal, tal, tal,
da Uniaselv. Para sair do rodapé, você pode vir aqui em fechar cabeçalho e rodapé, ou você clica aqui fora, duplo clique também, e aí você consegue sair. E nós vamos vir para a fundamentação teórica. Tem duas maneiras de você fazer isso. A maneira mais simples, certo? E que você vai tender a querer andar nesse caminho. Porém, não é o caminho mais completo para você tirar garantir o seu 10, certo? Eu vou lhe ensinar das duas maneiras. Uma é você entregar só copiando e colando. Isso não é a maneira mais correta de você fazer. Você poderia vir muito bem aqui e simplesmente só copiar e colar a citação direta curta aqui, a citação direta longa e a citação indireta aqui, e depois só escrevendo as referências, certo? Eu vou lhe ensinar a maneira mais completa. Como é que você vai fazer? Como é que eu tiro isso aqui? Eu vou selecionar isso aqui tudo e apertar apagar. Eu vou ver que aqui ele tem o espaçamento aqui, o recuo de parágrafo, certo? No 1 e 15. E aí eu vou apagar tudo isso aqui. Apaguei tudo isso aqui. Então, eu vou querer o time sem o negrito, no tamanho 12, justificado, com o espaçamento 1,5. E aqui, a minha entrada. O que é que vai acontecer? Se eu deixar esse negócio parecendo uma ampulheta aqui, ele vai sempre escrever, ó, começando daqui. Certo? Mas o correto não é esse. O que é que eu quero? Eu vou arrastar esse botãozinho aqui de baixo até aqui onde está cinza. E ele vai vir para cá. Mas eu quero dar a entrada do parágrafo. Então, eu venho e arrasto só o de cima. E aqui vai marcar o início do meu parágrafo. Tudo bem? Então, a gente vai começar a escrever desse jeito. A nossa temática, ela é sobre introdução à pesquisa. Então, eu resolvi pesquisar aqui na biblioteca virtual da Pearson um livro sobre metodologia científica. Mas você pode utilizar qualquer artigo e você também pode utilizar o próprio livro de metodologia científica da Uniaselv. Então, ele pediu primeiro uma direta curta, depois uma direta longa, depois uma indireta. Então, vamos lá. Eu já selecionei alguns trechos aqui que eu quero colocar, certo? Eu vou primeiro colocar uma citação direta curta. Então, eu vou usar essa frase. Em sentido amplo, pesquisar significa realizar empreendimentos para descobrir, para conhecer algo. Então, vamos lá, né? Eu vou começar aqui, tá aqui o meu espaço da fundamentação teórica, e nós vamos começar pela citação direta curta. Eu vou utilizar essa frase. Em sentido amplo, pesquisar significa realizar empreendimentos para descobrir, para conhecer algo. Também vou seguir adiante. A pesquisa constitui um ato dinâmico de questionamento, indagação e aprofundamento. Então, eu vou escrever aqui e vou voltar assim que eu tiver terminado de fazer a minha citação direta curta. Então, aqui a gente tem a citação e como é que a gente faz para dar a referência dela, né? Eu vou vir aqui antes do ponto, vou abrir um parêntese e vou colocar o nome dos autores. Geralmente, a gente tem as informações na ficha catalográfica, mas esse livro aqui, ele não tem a ficha catalográfica, mas a gente tem essas informações, a gente consegue essas informações por aqui, né? Editora Pearson, 2007. A gente também consegue olhar o nome melhor aqui na capa. Então, a gente tem Adail Jesus da Silveira Barros e Neide Aparecida de Souza Lefeld. Então, aí como é que a gente vai colocar? A gente vai colocar Barros, ponto e vírgula, Lefeld, vírgula, 2007,
vírgula, um P um minúsculo, um ponto, um espaço, e aí a gente coloca o número da página. Então, vamos voltar lá no nosso capítulo 6. E você tá vendo que aqui não tem o número da página, né? Geralmente, alguns livros, na primeira página do capítulo, ele não bota a página. Mas, você vai na seguinte, descobre que essa é 82, então aquela só pode ser a 81. Então, vou aqui e vou fechar. E é assim que eu consigo fazer a minha citação direta curta. Agora, vamos para a nossa citação direta longa. Eu vou querer usar todo esse parágrafo aqui. Pesquisar é um fato natural e necessário, até e ou possibilidades. Então, eu vou voltar aqui e assim que eu tiver escrito meu parágrafo, a gente continua. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui todo o nosso parágrafo, a nossa citação direta longa, tá? Pra gente não perder a formatação, eu vou dar um Enter aqui, vou colocar qualquer letra para ele continuar na nossa formatação. Por quê? Porque a citação direta longa, ela tem mais de 3 linhas, né? Então, eu vou vir aqui no pesquisar, vou voltar aqui o recuo do parágrafo, vou selecionar isso tudo, vou mudar para 10, com espaçamento simples, e eu vou vir aqui na ampulheta e arrastar tudo até os 4 centímetros. E aqui a gente tem a nossa formatação correta. E aí, vamos designar de quem é Barros, Lefeld, 2007, P minúsculo, 81. E aqui tem a nossa citação direta longa de forma correta. Agora vamos na nossa citação indireta. A citação indireta é a minha interpretação daquilo que aquele autor falou. Então, eu vou utilizar esses 2 parágrafos aqui para dar a minha opinião sobre o texto. Então, porém, para que a pesquisa receba a qualificação de científica, ela deve ser efetivada pela utilização da metodologia científica e de técnicas adequadas para a obtenção de dados relevantes ao conhecimento e à compreensão de dado fenômeno. Para que haja pesquisa científica, segundo Pedro Marinho, é preciso que se adote uma metodologia meticulosa, compreendendo uma série de etapas encadeadas, segundo uma sequência rigorosamente lógica, com certa rigidez quanto à seleção da amostra, quanto ao tamanho da amostra e um controle sistemático e constante no que se refere à validade interna e externa na técnica operacional do trabalho. Então, vou vir aqui e colocar o que eu entendi sobre isso. E aqui, colocando a minha opinião, eu resumi aqueles 2 parágrafos assim. Para Barros e Lefeld, 2007, para que uma pesquisa seja considerada como científica, ela deve seguir a rigorosidade da metodologia científica e de técnicas que auxiliem na obtenção de dados e compreensão do fenômeno estudado. Ainda segundo os autores, seguir as etapas e a sequência lógica é imprescindível para a qualidade do trabalho. Então, aqui, certo? A gente tem a minha opinião sobre aqueles 2 parágrafos. E eu não preciso colocar a página porque eu não estou escrevendo tal qual o autor falou. Isso é na citação direta, que eu estou traduzindo tal qual, certo? Agora, para ficar mais show de bola o seu trabalho, a gente precisa aprender a conectar os nossos parágrafos e as nossas citações. Aqui eu coloquei, por exemplo, para Barros e Lefeld, né, ou seja, de acordo com esses autores. E para conectar essa primeira frase com a segunda, eu coloquei ainda segundo os autores, né, porque poderia estar só assim. Seguir as etapas e sequência lógica é imprescindível para a qualidade do trabalho. Mas, para ficar mais completo, eu coloquei uma conexão entre uma frase e outra. Ainda segundo os autores, né? Eu estou conectando a primeira com a segunda. Do mesmo jeito, eu posso fazer uma pequena introdução aqui na nossa primeira citação. Por exemplo, pesquisar é algo inerente do ser humano.
de acordo com Barros e Lefeld. Esqueci de botar o ano, 2007. E aí a gente coloca a citação. Eu ainda posso conectar esse meu parágrafo com a minha citação direta longa, por exemplo. Eu já coloquei ainda segundo os autores, né? Eu posso colocar, vamos pensar, assim, de acordo com fulano e Beltrano, ou então conforme, vamos botar diferente, né? Conforme fulano e Beltrano, porque aí é muito bom que eu coloque autores diferentes. Aqui, pra gente ser mais rápido, eu tô usando a mesma obra, o mesmo trabalho, certo? Mas é ideal que você coloque 3 citações de lugares diferentes, distintos, até para você ter mais referência para você fazer, certo? Então, assim conforme fulano e Beltrano, mas eu vou deixar bonitinho assim aqui, só para vocês verem. Barro e Lefeld, 2007, página 81. E aí, continua. Se você quiser ajuda, vou colocar aqui sinônimos.com.br. Se você quiser ajuda de como utilizar outras palavras para você não ficar repetitivo, eu amo esse site, certo? Aqui ele te dá vários sinônimos, por exemplo, de acordo com, para eu não ficar repetindo, posso botar conforme, segundo, consoante, com, enfim. E aí você tem aqui uma ferramenta muito boa para você estar utilizando quando você está parafraseando, né, trabalhos, ou quando você até mesmo está querendo, né, não repetir uma palavra que você já usou muito. E assim você faz as suas citações. Agora a gente vai para as referências. Aqui ele já estava aqui nas referências, né? Mas eu apaguei tudo. Tem que deixar no Times 12, sem negrito, alinhado à esquerda, tá? Porque aqui ele tá tudo aqui justificado, ou seja, justificado, esse daqui, que é para tudo acabar na mesma, ó, na régua, onde a régua passa tudo no mesmo tamanho. Já nas referências, as referências elas são feitas com o alinhamento à esquerda e o espaçamento simples de 1, né? E aí você tem a ABNT-NBR 6023-2018, aqui monografia no todo em meio eletrônico, ou seja, livros, certo? E como a gente coloca? Você coloca o nome do autor, o nome do livro em negrito, a cidade, a editora e o ano. Tudo bem? Então, vamos lá fazer isso. Vou fazer passo a passo com vocês. Eu sei que é Barros, o primeiro nome. E aqui eu vou voltar lá na capa para a gente poder ver o nome direitinho. Então, é AJS. Eu vou colocar a inicial de cada nome. Então, A ponto espaço, J ponto espaço, S ponto. E vou colocar a próxima pessoa, um ponto e vírgula. Lefeld, e aí vamos lá ver. N-A-S. Então, N-A-S, ponto. E agora eu vou colocar o nome do livro, Fundamentos de Metodologia Científica. Prestar atenção que o M aqui tá maiúsculo e o C minúsculo, certo? Então, colocar tal qual, Fundamentos de Metodologia Científica. Ponto. Eu disse que o título do livro ele vai ficar em negrito. Agora ele quer a cidade. A editora Pearson, geralmente você vai ver na ficha catalográfica a cidade. Esse aqui não tem a ficha catalográfica, mas ele tem uma página bem aqui que ele diz aqui São Paulo, né? Então vamos lá. São Paulo, 2 pontos. Editora Pearson. Você não precisa colocar a palavra editora, você só vai colocar o nome da editora. Só que nesse caso, o nome dela é Editora Pearson. E aí eu vou colocar uma vírgula e o ano. E assim tá feita a minha referência do livro. Mas aí
como eu já disse, né? Vai depender muito do tipo de obra que você está citando. E aí eu vou colocar aqui de maneira gratuita na descrição do vídeo. Olha como eu sou legal. A ABNT, certo? Como eu já disse, ela é paga. E aí eu tô disponibilizando para você de forma gratuita. E tudo que eu peço é que você curta aí esse vídeo, né? Se você tá achando ele útil até agora. Tudo bem? E assim tá feito o nosso paper aí do Seminário Interdisciplinar Introdução à Pesquisa. E é isso, né? Espero que vocês tenham gostado. Para quem ficou até agora, eu vou deixar aqui na descrição do vídeo o link para você baixar esse arquivo já todo formatadozinho. Olha aí como eu sou legal com vocês. Dando já aqui de mão beijada. Vou entregar assim e aí é só você apagar o que está escrito e colocar aí a sua citação que você quiser, tudo bem? Não esquece de dar um like aqui no canal, curtir esse vídeo, né? Se inscrever no canal e ativar o sininho da notificação para estar por dentro de tudo que eu tô postando aqui no canal. Compartilha com seus amigos também esse vídeo, com seus colegas de classe. E se você tem alguma sugestão, algum pedido de vídeo, deixa aí nos comentários que eu vou ter o maior prazer em te atender e fazer o vídeo aí que você pediu. Até mais!